Oi pessoal, vamos ver aqui alguns exemplos, alguns conceitos do Active Domain Service. Já vou adiantando que isso aqui é um documento longo de 29 páginas e eu busquei um exemplo, de um documento que tenha mais exemplos sobre como a configuração do AD em uma estrutura grande. Então esse documento não é tão recente, eu consegui, foi difícil conseguir, um documento de 2014, aqui está a referência, pelo fato dele explicar vários pontos conceituais da configuração do AD em uma organização maior, dele abordar vários ajustes que devem ser feitos, vários pontos a serem considerados em uma organização grande, que vão influenciar a forma como a gente configura o AD em uma organização. Então a ideia não é aqui ser a gente decorar a sopa de letrinha, mas é a gente entender as dificuldades, os fatores que a gente deve considerar na configuração do AD em uma organização maior. Bom, então ninguém se assuste, não vai ser cobrado, siglas nem nada, mas é bom que a gente entenda mais ou menos os fatores que a gente deve considerar quando a gente está configurando o AD em uma estrutura grande, numa organização maior. Bom, então vamos lá. Ele fala um pouco sobre esse gerenciamento do serviço diretório do AD no início. E ele falou do conceito de site. A gente tem um conceito de site que é uma página na internet, e o conceito de site é um site mais voltado para as organizações, que é uma localização mais ou menos física onde está a sua infraestrutura. Uma empresa grande pode ter vários sites, onde tem a sua infraestrutura distribuída em suas várias filiais e sedes. Então, o conceito de site nesse documento que a gente vai ver é um pouco diferente do conceito de site lá, site, página da internet. Então, a gente vai olhar um pouco das funções do ADDS, o Active Directory Domain Service, e os pontos lá que a gente deve considerar uma estrutura maior. Então, algumas instituições mantêm um ADDS centralizado, todo serviço em um único site, numa única localidade, conectado remotamente com o resto. E algumas outras instituições têm a infraestrutura distribuída entre vários locais. Tudo tem um custo, tudo tem um pró e contra, ou seja, existem trade-offs, tem vantagens e desvantagens de cada solução. Então, estamos aqui na página 2. Aqui ele aborda um pouco sobre dois fatores principais que afetam a forma como a gente vai configurar o AD em uma organização grande. É o tráfego de replicação, a comunicação entre as localidades que provavelmente estão a alguma distância de uma da outra, e a localização de serviços, ou seja, a estrutura existe para prover de serviços quem a usa. E quem é que a usa? São os próprios membros dessa organização, funcionários. Eles precisam mandar e-mail, imprimir, consultar na internet, rodar sistemas, executar queries, consultas no banco de dados, de forma a olhar, digamos, o passado, digamos, de operações da empresa para prever padrões tanto de sucesso como padrões de problemas, faltou estoque, isso. Então, os membros da organização necessitam de vários serviços, e esses serviços têm que ser localizados na infraestrutura digital da empresa. Então, por isso que fala da localização aqui de serviços. São serviços digitais. Existe um utilitário do ADSI, que é o Active Directory Services Interface Editor.
que ele faz algumas configurações a nível de domain, né? Aí. Então, algumas coisas também de replicação, de domínio, de floresta são feitas aí nesse utilitário. Pode ser até que tenha mudado com a versão do Windows, mas em algum lugar você tem que fazer essas alterações que você lida com uma infraestrutura grande. Tá? Então aqui fala o que é tráfego de replicação no AD. Você tem uma infraestrutura grande, dividida em duas cidades, Rio e São Paulo. E você contrata algumas pessoas no Rio e instala algumas impressoras a mais em São Paulo, rápidas, laser. As pessoas têm necessidade de achar os serviços, tanto do Rio quanto de São Paulo, para poderem fazer o seu trabalho, qualquer que seja o perfil delas. E se você coloca mais impressoras na sua infraestrutura, essas impressoras têm que estar disponibilizadas para serem achadas por quem tem a necessidade de imprimir, por exemplo. E como é que eu atualizo isso entre Rio e São Paulo? Qual a necessidade? Talvez a impressora não haja uma necessidade de dizer, olha, temos uma impressora nova de São Paulo, dizer para o Rio de forma ultra rápida. Mas os novos funcionários do Rio talvez precisem consultar alguns bancos de dados que estejam em São Paulo. Talvez, então, a replicação tenha determinadas prioridades, né, de determinadas mudanças sobre outras mudanças. Tá? Então, essa questão aborda esse tráfego de replicação. Né? Quanto ao Active Directory, que está distribuído em vários servidores, tem que ir lá conversar entre os servidores para que ele atualize, né, os objetos que estão lá. Objetos usuários e objetos impressoras, bancos de dados, sistemas, etc. Estamos aí na página 3. Então tem dois tipos de redes dentro da sua infraestrutura do AD. Tem o High Connected, que seria altamente conectado, tem um custo também dessa conexão, e tem Less High Connected, que são conexões de baixo custo para tráfego de dados. Ou seja, quanto maior a velocidade que você tem a conexão, mais você vai pagar por isso. Se uma conexão que é de menor velocidade, ela normalmente é mais barata. Então, essa replicação depende da velocidade dessa conexão. Se você quiser tudo imediatamente conectado, você vai pagar por isso. Outro ponto é essa localização de serviços. Né? Então, eu tenho lá os serviços. Como é que eu acho o serviço? Como é que eu imprimo? Como é que eu uso os sistemas? Né? O AD tem que prover isso, né? Essa localização de serviços. Não é uma tarefa trivial, porque você tem a questão hoje da mobilidade. Você tem dispositivos portáteis, onde a pessoa tem o notebook dela, abre no Rio e daqui a pouco tem que viajar para São Paulo. Né? E ele vai abrir no escritório de São Paulo e vai querer usar os serviços lá também. Então você tem objetos que se movem dentro da infraestrutura do AD. Nem todos os funcionários têm essa mobilidade, mas existem alguns tipos de funcionários que têm essa mobilidade. Normalmente é o funcionário que tem maior poder de decisão, é uma pessoa, um gerente que vai olhar, fiscalizar, olhar uma obra, né, verificar se está atendendo aos padrões de qualidade, prazo, etc. Ou seja, é uma pessoa que tem uma responsabilidade grande, né, sobre um orçamento. Não quer dizer que o funcionário que fique lá parado na sua mesinha seja menos importante. Pode ser que ele seja um especialista em BI, né? Business Intelligence. Ele olha lá o histórico da produção e venda de produtos, né? O histórico também de reclamação de clientes, e ele consiga identificar padrões, né, de reclamação do cliente que podem levar a uma troca de algumas máquinas de produção que podem levar à produção de produtos que apresentem defeitos precoces, que também envolve muito dinheiro, muita satisfação do cliente. Tá? Mas
Normalmente o funcionário que tem mais mobilidade, ele também tem, né, há uma certa importância para ele, que ele consiga fazer o trabalho dele direito, né? A empresa pagou passagem, pagou avião, pagou hospedagem de hotel para a pessoa ir para lá, para ele abrir o notebook e dizer não tenho conexão, não está legal, né? Então fala sobre essa questão da mobilidade aí. Vamos para a página 4. Né? Então fala da localização de serviços, né? Então o computador, ele conectado à infraestrutura, ele busca, né, serviços diretórios, serviço DNS, ele busca conexões, né, para a internet. Né? Então, quando a pessoa, no próprio processo logon do Windows, a pessoa se conecta com o controlador de domínio do seu site, se estiver no Rio, é o controlador de domínio do Rio, se estiver em São Paulo, é o controlador de domínio de São Paulo, e ele é validado, né, e autorizado a usar os serviços da infraestrutura. Só que pode ser que mude os serviços. Ele não vai mais usar os serviços locais do Rio, mas vai usar os serviços locais de São Paulo, como, por exemplo, impressoras, etc. Então, esse planejamento não é trivial. Né? Você planejar a infraestrutura do AD em uma organização maior não é trivial. É bastante complexo. Tá? E não vai ser só o profissional do Windows que vai planejar. Ele vai sentar com todas as pessoas envolvidas nisso, até de repente chamam de prefeitura de cada site, né? O administrador de cada site, né? Da site físico, né? De cada sede, cada filial, não sei qual o nome, cada empresa tem um nome para isso, responsável pela infraestrutura física, né? É o responsável pela segurança, né? Segurança física também. Então, é um trabalho em equipe, né? Você não, o cara do Windows não vai se trancar num quarto lá e sair com uma solução brilhante. Vai ter que ter muita conversa, muita discussão sobre pontos, custos. Aqui fala muito, né? Esse documento dá um foco muito grande a esses pontos do Windows. Eu só estou querendo abrir para que esses pontos são considerados e, se forem discutidos, claro que o profissional de TI ele tem que argumentar com os outros, explicar os prós e contras de cada ponto, de cada solução, né? Exercer o seu papel de TI, levando o custo, né, ou, né, o trade-off, né, que seria o custo ou vantagem e desvantagem de cada solução, para as outras pessoas que têm poder de decisão, para que essa equipe consiga decidir como vai ficar essa infraestrutura. Então aqui dá um foco maior, né, a isso, e até fala que um controle de domínio, né, ele não se justifica para 10 usuários. Né? O controle de domínio se justifica para um prédio inteiro, de repente, ou até uma cidade, depende do número de máquinas. Se você tiver aí 200 máquinas, 200 computadores conectados, 200 usuários, talvez se justifique. Então, se você tem um prédio que tem ali 400 pessoas trabalhando, talvez você tenha um controlador de domínio ali. Tudo isso é discutido. Claro, tem um custo de licença e tudo. Não tem nada barato nessa infraestrutura. Não só na parte hardware, mas também na parte de software. Então, mais uma vez, esse documento ressalta que é um enlace de dados que interconecta os sites, ou seja, a comunicação entre os dois sites físicos, né, ela é uma coisa relativamente vital. Ou seja, se você cair essa comunicação, você vai ter problemas. Pode ser até que o controlador de domínio consiga atender a maioria dos serviços locais. Digamos, Rio e São Paulo perderam a conexão, São Paulo consegue trabalhar mais ou menos, e Rio também. Mas pelo fato deles não conseguirem se comunicar, você vai ter alguns problemas. Tem pessoas que necessitam de serviços que estão no outro site vão ser impactadas por isso.
Então, existe, né? Existe várias coisas que estão muito além disso, né, que está sendo falado no documento, que é o SLA, Service Level Agreement, que você contrata uma empresa para fazer essa interconexão, e existe todo um estudo sobre isso, sobre, olha, no contrato com essa empresa, dizendo, olha, a cada meia hora parada você vai ter uma multa. Então, eu vou te pagar X, mas a cada meia hora parada você vai pagar uma multa. Então, você tem que me dar 30 dias de conexão, né? Só que, se essa conexão cair 6 dias, você não ganha nada. Mesmo que tenha me dado 24 dias de conexão, mas os 6 dias vão, né, gerar uma multa que vai valer o mês inteiro. Então a empresa vai trabalhar de graça nisso aí. Por quê? Porque 1/4 do tempo ela não prestou o serviço dela. Parece uma coisa horrível, né? Mas a empresa vai fazer algo de qualidade de modo que quase nunca tenha problema, né? Pelo simples fato de fugir da multa. Então esse é um ponto interessante, que a empresa que contrata vai ter uma qualidade muito boa nessa conexão e raramente vai haver meia hora de problema, certo? Mas vai pagar mais caro pela conexão? Vai, mas qual é o custo? Vai pagar mais caro para ter uma conexão boa. Mas qual é o custo de eu ter uma conexão ruim que cai toda hora? Eu ter quantas pessoas paradas? Quantas pessoas ficam lá sem fazer o serviço delas? Eu tenho um custo, talvez seja muito maior que o contrato dessa empresa. Tá? É o custo da não qualidade. Vamos continuar aí, vamos voltar para o nosso documento, que ele é grande, né? Não chegamos nem um terço. Tá? Então, tem vários serviços oferecidos, né? São locais, impressora, arquivos, etc. Né? Então, esses serviços locais são providos pelo controlador de domínio local. Né? Então, algumas coisas, você tem lá arquivos, né, da matriz e da filial que não são replicados. Né? Pode ser que coisas financeiras e tudo não sejam assim replicadas diretamente. Você tem que acessar remotamente. Então, isso leva, né, a gente tem que considerar o custo de uma infraestrutura mal configurada. Por que eu estou me atendo aí nesse ponto? Porque, normalmente, a TI ela tem que argumentar de modo que você tenha contratos, você tenha meios de prover um serviço bom com pouquíssimos problemas. Não adianta falar que vai contratar pessoas boas, excelentes, se você vai colocar serviços, equipamentos desatualizados, ou não vai querer renovar os equipamentos, né? Não vai ter no break para todos os servidores, isso, e achar que cobrando muito dos funcionários, os funcionários aqui trabalham muito, vai resolver o problema. Quando der um pique de luz, os melhores funcionários não vão poder fazer nada diante de um servidor queimado. Tá bom? Então, é interessante nesse documento nós termos argumentos para levar na organização que justifiquem, né, um gasto ou um investimento em TI suficiente para que você tenha bons equipamentos, bons profissionais e, claro, os melhores softwares para que a TI possa prestar um bom serviço, né, para a empresa e você não ter problemas de parada, né, de ociosidade dos recursos humanos ou materiais diante de um problema da TI, que poderia ser prevenido com, né, um pouco mais de investimento, um pouco mais de controle. Às vezes uma configuração melhor, mas para você configurar melhor, você tem que ter um treinamento, tem que ter investimento humano também. Tá? Não basta pagar mais e cobrar, você tem que, de repente,
fazer as pessoas se atualizarem em TI, com cursos novos, etc., treinamento. Tá? Então, muitos dos serviços do AD são processos de autenticação, autorização, né, que leva ao quê? Um usuário, primeiro, que já foi autorizado a usar, ele poder chegar lá no serviço e poder verificar que ele pode usar aquele serviço. Né? Seja e-mail, seja acesso a banco de dados, seja acesso ao sistema, seja imprimir, etc, etc. Né? Então, cada um vai ter o seu perfil e que recursos cada usuário vai poder ter acesso para fazer o seu trabalho. Então, aqui nós temos aqui quais os componentes de um site no AD. Né? Nós temos aqui o subnet, que é uma porção lógica da rede. Pode ser um andar. Né? Se você tem uma empresa grande, um prédio enorme, um andar pode ser uma subnet. Ou pode ser uma localidade. Eu tenho lá 3 andares e é uma subnet. Eu tenho o site link, que é a ligação, né, entre os servidores do AD. Né, pode ser IP ou SMTP, normalmente IP. E tem o site, que é onde está localizado o servidor de serviço diretório do AD. Então, o subnet é uma subporção da rede. Né, mesmo o princípio da rede que a gente tem, né, o princípio das redes lá. Então você tem ali essa subnet, a comunicação entre as máquinas é uma comunicação relativamente rápida, está todo mundo próximo. Né? Existe aqui uma sopa de letrinhas, né? Notação CIDR, Classless Interdomain Routing, né? Que são comunicação nessas subredes. Então, isso seria uma subrede, né? Existe no ADSI, né, você pode olhar que subredes tem ali. Né? Isso é uma coisa. E aqui não existe um exemplo que eu consiga obter, difícil de obter exemplos de uma infraestrutura maior, mas você tem na empresa lá que é na Inglaterra, que é usado como exemplo, nós temos subnets, uma em Londres, uma em Manchester, uma em Liverpool, uma em York. São cidades que ficam na Inglaterra, né? Cada uma vai ter uma subnet. Outro objeto interessante do AD é o site link, que seria a conexão entre 2 ou mais sites. E a gente já falou sobre comunicação, replicação, etc. Né? É muito ligado, né? O primeiro domínio de uma floresta, ou seja, que é uma container que pega todos os sites, né? Seria a raiz da floresta, né? Ela vai abrindo e vão chegando, né? Cada ramo vai dar um site, abrindo mais, cada ramo pode dar uma subnet e vai até dar os recursos lá, são máquinas, são impressoras, etc. Então fala um pouco de FOIP Site Link, né, que na verdade é a parte, né, principal, tá, da rede, né, que comporta logicamente toda a parte da organização. E mais uma vez o documento fala em um custo do tráfego entre eles, entre esses 4 sites. Né? Então aqui discute, né? Inclusive não é a versão mais atualizada do Windows, mas a gente tem que só entender o conceito, né? Deixando para fora essa sopa de letrinhas. Pode ser que mude essa sopa de letrinhas de uma versão do Windows para outra. Então, né? Não é meu objetivo a gente ficar perguntando essa sopa de letrinhas, e sim a gente entender, né, que isso é um trade-off. Os custos de conexão é um trade-off. Liverpool tem que falar com Londres também, de forma relativamente rápida. Né? Manchester também. Mas tem um custo de falar rápido, muito rápido, ou falar, né, a atualização ser a atualização mais lenta. Tudo tem um custo mensal, que não tem nada barato aí. Então você tem que chegar em um ponto que as pessoas consigam fazer seu trabalho sem impacto.
esse custo. Né? Então, né, digamos que você queira um computador para você trabalhar. Né? Você dá um Enter e ele processa. Ótimo. Quanto tempo você espera para ele processar, para ele abrir outra janela e você continuar a colocar informações para ele processar? Né? Ah, mas eu preciso, não posso esperar. Beleza, você não pode esperar, mas se você der um Enter e o computador fizer em 1 segundo, 2, então não tem problema. Então, 1 segundo ou 2, o computador com esse tempo de resposta está me atendendo. Ah, mas eu quero um computador ferradão, eu não quero esperar nada. Tá bom. Você vai dar Enter e ele vai fazer as coisas em 1/10 de segundo. Ah, é. Não, eu quero esse. Tá bom, ele vai custar 10 vezes o outro. Você paga? Ah, não, acho melhor eu esperar 1 segundo. Não, eu vou botar então um lentão para você. Você vai dar Enter e ele vai ficar 2 minutos processando. Não, também não. Aí minha produtividade vai ficar um lixo. Notou que os 2 primeiros computadores mais rápidos atendem ao funcionamento. Não impactam o trabalho da pessoa. Um segundo não vai impactar o trabalho da pessoa. É o tempo dele pegar outro documento, dar uma olhada e entrar com informações na nova tela. Então, os 2 computadores mais rápidos atendem ao trabalho. Agora, 2 minutos já impacta o trabalho. Então, você investe em qualidade, mas essa qualidade tem que ser percebida, tem que fazer diferença para o trabalho de quem usa. Não adianta você colocar o máximo do máximo, ter um custo gigante, se essa diferença não for, essa diferença de velocidade não for uma coisa que altere a forma, né, como está sendo feito o trabalho da pessoa. Tá bom? Então existe lá uma certa lenda de quanto mais rápido, melhor. E, claro, quanto mais rápido, mais caro. Mas coloque, porém, nisso. Tá bom? A gente questiona, será que vale a pena? Será que esse tipo de equipamento tão caro vai fazer diferença no trabalho do dia a dia? Bom, então a gente está falando sobre o tráfego, custo de comunicação entre os sites. Né? Tem que ser um custo, né, de replicação. Tá vendo aqui? Tem uns parâmetros de replicação. Replicar as informações a cada 15 minutos. O que significa isso? Né? Alguma mudança nova em Manchester vai se refletir em Londres em 15 minutos no máximo. Né? É aceitável. Por quê? Porque você criar um usuário novo em Londres, olha, tem um funcionário novo, cria aqui em Londres. Em 15 minutos ele pode estar, né? Não vai chegar em Manchester em 15 minutos, né? Tem trânsito, mas se ele jogar em Manchester, 15 minutos depois ele já vai poder usar o serviço. Tem uma impressora nova, um sistema novo, 15 minutos depois todo mundo consegue enxergar, está bem aceitável. Vamos andando. Tá, então, nesse exemplo aqui, né, no AD, né, System Interface, nesse utilitário do AD, você fala aqui, discorre sobre todos esses enlaces e custos. Pode ver que está em kilobits por segundo, porque isso é um documento antigo. Tá? Mas os conceitos de custo e investimento são os mesmos para a gente tentar entender, né, os pontos que a gente deve considerar quando monta a nossa infraestrutura. Tá bom? Continuando, não quero, isso aqui não é sopa de letrinha que tem que decorar. Você tem que saber os prós e contras da sua infraestrutura só nesse documento. É grande, mas não é para assustar ninguém. Tá? Já estamos na página 10, fala um custo de banda que está totalmente desatualizado, né? Kilobits por segundo. Hoje em dia as redes, né, você contata a internet, né, em algumas dezenas de megabits por segundo. Tá? Então, isso aí já, né?
né, fala desse balanço entre os sites, da comunicação entre eles, né, que pode fazer uso, né, das atualizações entre eles para replicar e conseguir ter, né, diferentes replicações em tempo, podem levar a um balanço, um gasto mais otimizado ali na atualização dos objetos do AD entre toda a organização. Isso é interessante, né? A gente ter uma configuração que a gente use bem a banda, né? Mesmo que ela não seja tão rápida, para que as informações sejam atualizadas. Tá? Então tem esse KCC, Knowledge Consistency Checker, né? É um componente do AD que faz você consiga ver essa topologia de replicação de comunicação, né? São bolinhas ligadas pela conexão. Né? Existe também o gerenciamento de objetos, que é o ISTG, Intersite Topology Generator. Sopa de letrinha, não vou, em nenhum momento eu vou cobrar. Pode ser que nas versões novas do Windows nem seja essa sopa de letrinha, seja outra sopa de letrinha, mas que existe, né, algumas interfaces, né, que fazem lá, né, o balanço da topologia com velocidade de replicação, de modo que você consiga, né, replicar os objetos, né, o catálogo dos objetos na organização, né, periodicamente, de forma que todo mundo possa fazer seu trabalho. Então, nada de sopa de letrinha, gente. Andando um pouquinho mais, né, fala também de replicações desnecessárias ou indesejadas, ou seja, você pode gastar, né, banda fazendo replicações desnecessárias, né, ou seja, coisas que você pode replicar de forma mais lenta. Né. Tem algumas configurações de bridge all que você replica, né, de forma direta tudo, né, gasta mais banda. Né. Sopa de letrinha, não precisamos decorar essas coisas. Quando vocês estiverem se deparando com esse problema, é importante ler o manual do software que faz isso. Vai ter conceitos, vai ter explicado esses conceitos, tá? Antes de você ir para a reunião com a infraestrutura para decidir, né, quais são os gargalos e o que deve ser priorizado nas replicações, nas comunicações entre os sites. Tá bom? Então, essa sopa de letrinha muda, mas os conceitos vocês têm que estar a par, né, dos gargalos que podem existir. Aí você só vai estar a par, primeiro olhando, né, a proposta inicial e, né, batendo com o manual daquele utilitário que vai fazer isso, e você vai ver o balanço. Olha, vai ter essas bandas aqui, essas velocidades, mas daqui para cá é mais lento, daqui para cá é mais rápido, etc. Né? Ah, mas ninguém vai me ensinar, não. Ninguém vai te ensinar, não. Né? Você vai te deparar com um problema novo, quase um projeto de atualização. É um problema novo. O projeto você analisa e monta vários cenários de soluções para aquilo, vários cenários. Algumas soluções são mais caras, são cenários mais caros, e tem cenários um pouco mais baratos que vão ter os seus pequenos gargalos que talvez não impactem o funcionamento da organização. São mais baratos, você tem que montar os seus cenários para quando for para a reunião, né, as pessoas vão ouvir, vão propor coisas e você vai poder pelo menos falar, olha, essa solução aí tem esse gargalo, pode ser que ocorra, pode ser que não ocorra, né? Só vai ocorrer se acontecer isso, se a gente contratar mais 1000 funcionários, tá? E é claro, dessa reunião, o que acontece? Você tem a ata, onde você apresentou vários cenários, vários de tal valor, foi escolhido o cenário B, um pouquinho mais barato, mas ele pode apresentar problemas caso contratemos 1000 funcionários. Está lá o seu nome, avisando isso na reunião. Se a empresa crescer e contratar 1000 funcionários, ou tiver um plano de contratar 1000 funcionários, você tem a sua ata dizendo, olha, estamos chegando na situação do problema da infraestrutura tipo B.
O que eu proponho? Mudar para infraestrutura tipo A. Contratar 1000 funcionários com a infraestrutura assim vai dar problema. Você tem lá a ata, todo mundo assinou e concordou. Se foi de boca, complicou. Ainda podem botar a culpa em você no final, se for de boca. Então, cuidado. Né? Você tem que estar bem preparado na reunião, e a reunião tem que ter ata. Ah, não teve ata. Péssimo. Você ainda tem o plano B, que é mandar um e-mail dizendo o que foi decidido, o que você avisou na reunião para todo mundo. É ruim, é um pouco de mal-estar, mas é melhor que não falar nada. Tá? Então você está ali para fazer seu trabalho, não é para ficar se dando bem com todo mundo, para tomar chopp depois. Você tem que fazer seu trabalho e fazer valer os conhecimentos que você aprendeu, a sua postura profissional. Você não está ali para ficar fazendo amiguinho de chopp. Tá? Então você manda esse e-mail e fica meio chato. Pode ser até que fique chato ou não, ou a partir do seu e-mail tome outras decisões. Tá? Então, número 1, né? Prioridade número 1 é você ser profissional no seu trabalho. É não ser o amigão que se dá bem com todo mundo e deixa passar qualquer coisa. Tá bom, você está ali para isso. Tá? Então, o site tem, né, para cada site, para cada conjunto, né, de localidades da infraestrutura, você tem um controlador de domínio da floresta. Né? Se você instalar o primeiro controlador de domínio, né, ele vai considerar como first site name, ou seja, primeiro controlador de domínio. Né? Todos os adicionais vão ser colocados juntos a ele. Né? Cria um site padrão, né? Tudo aí nesse utilitáriozinho. Né? Você pode ver aqui, né, subdivisões por localidade e os serviços aí, né, colocados, né, em cima de cada localidade. Né? Então, serviços aí NTDS, né, de configuração do site. Essas sobreletrinhas podem mudar também. Né? Tem também, né, as propriedades aqui. Né? Você mantém um cache, né, dos nomes aí. Né? E tem o schedule de, né, frequência de replicação, ou seja, o schedule, né? Quando você vai replicar, né? O catálogo, não, ó, tá vendo? Once per hour, twice per hour, 4 times. Né? Então você tem lá, você pode configurar e balancear a frequência de replicação, né, do NTDS na replicação do catálogo. Então, isso não é trivial. Você tem que saber como é que opera a empresa, se é uma empresa que está ali localizada só em Londres, ou se é uma empresa que está espalhada pela Europa. Tem fuso horário, tem bando de coisa que, né, na Europa tem uma filial na Índia que trabalha enquanto um dorme e outro trabalha. Isso não é trivial, essas coisas não são triviais. Tem que conversar muito, tem que verificar muitos cenários para ver qual é a solução que utilize melhor a infraestrutura, permitindo que ninguém seja impactado. Tá? Então tem lá o gerador de topologia, Intersite, né? Tem vários utilitários, né, que, né, permitem que você configure e analise isso aí. Tá? Você pode analisar, né, também olhando os documentos da empresa que vão te fornecer. Se não te forneceram, peça. Muitas vezes marca-se reunião para decidir as coisas e você precisa, né, desse planejamento de custos, isso, intersites de banda, onde tem funcionários, número de funcionários que conectados, isso, você precisa. Ele não te manda um e-mail, ó, preciso dessas informações para começar a minha análise, para levar para a reunião. Você, não é fácil, não. Ah, esqueci. Eu esqueci, eu estou querendo puxar seu tapete. Não seja bobo. Né? Bridgerhead, né?
Bridgehead é o que? Cabeça de ponte, né? É um protocolo, né? O Bridgehead serve responsável para a comunicação entre site e outros sites, né? Cabeça de ponte, né? Em guerra você tem a cabeça de ponte, é onde a primeira leva de soldados entra para garantir que aquele local possa ser seguro, né, para o resto da tropa entrar, né? Um cabeça de ponte, né? O Bridgehead aqui na parte do AD faz a ponte de comunicação entre o site e os outros sites. É a máquina que faz, ou as máquinas que fazem a comunicação. Tem uma analogia parecida. Temos aqui a topologia da estrutura, né? Você pode ver que tem aí equipamentos Bridgehead que recebem ali a setinha de fora, né? E tem equipamentos locais ali que se comunicam com esse servidor Bridgehead ou com outros servidores ali. Aqui tem alguns artigos que mostram, né, PowerShell, só para assustar, né, PowerShell, né, da TechNet aqui. Né? Não vamos ficar cobrando isso, mas a gente tem que entender mais ou menos a complexidade disso, né, ter os prós e contras. Né? Aqui a programação em PowerShell, que eu acho melhor a gente não olhar, porque é uma coisa bem chatinha de fazer, só realmente o pessoal que vai trabalhar mesmo com script, né, do Windows vai precisar saber. Né? Você tem um servidor preferencial Bridgehead que você designa e tudo. Né? Esse protocolo de replicação é o IP. Antigamente falava de SMTP, né, que é o serviço de e-mail, está caindo em desuso, está, né, tudo sendo usado o IP para comunicação, né, intra-site. Né? Você configura as conexões aqui. Né? Muita detalhe de software e lembrando, essas telas aqui são de uma versão antiga. Não adianta a gente ficar entrando muito em detalhes, é importante a gente saber mais os conceitos. Né? Então aqui, ó, interessante aqui, esse processo de replicação intra-site. Né? Então a replicação intra-site, né, tem dois processos, notification e pooling. Né? Notification, quando há uma mudança em um site, ele avisa os outros. Simples, né? Então ele manda lá mensagens. Ó, tem mais usuário, tem mais equipamento, etc. etc. Pooling é o contrário. Pooling é o contrário. É uma máquina perguntando para as outras: mudou alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí para me informar? Ele vai perguntando um por um, perguntando se houve alguma mudança. Se houve, ele faz uma comunicação para receber essa atualização. Tá? Então, não se preocupe. Né? Notification é quando a máquina avisa que alguma coisa no site dela foi modificada, e o pooling quando a máquina pergunta para outra: teve alguma modificação ali? Tá? Né? Então, aqui você configura o pooling. Né? E aí você tem lá o tempo de pooling, né? Frequência, né? de você faz a replicação, notification. O notification é praticamente imediato, né? Mas o pooling não. Né? Configura também a parte de replicação. E quais são os protocolos envolvidos? É o IP. O SMTP, né, já não era muito usado. Né? O IP ele manda um objeto, né, que é o Directory Service Remote Procedure Call. Né? SMTP não é muito utilizado, acho que hoje não é mais utilizado para isso. Né? Os benefícios a gente já viu, né? Que é o controle do processo de replicação. Né? Agora, a localização de serviços. Né? Como é que eu consigo localizar um serviço na minha infraestrutura? Né? Que é o Service Locator Record. Né? Que isso aí vem do registro DNS, né? Directory Naming System. Existem alguns
protocolos, né, que é o Kerberos, que é um protocolo aberto, tem o LDAP, que é o protocolo onde você tem as primeiras conexões, né, e o catálogo global do AD, né, que controla todos os nomes, inclusive os nomes de serviços disponíveis na infraestrutura. Também é uma sopa de letrinhas, né, mas a gente tem que saber muito por alto como é que é a localização de serviços ali. Tá? Então, esses registros SRV, né, tem o domínio, tem o serviço que é oferecido, o protocolo de prioridade. Né? Então, ele oferece, né, ele atende a todos os pedidos de serviço, né? Inclusive ele oferece porta, que protocolo está sendo usado. Então, um computador que precisa fazer alguma coisa, né, ele recebe uma resposta por esse registro SRV dizendo, olha, use isso aqui, essa porta, isso para fazer alguma coisa, imprimir, escanear, mandar e-mail, conectar à internet, etc, etc. Lembrando, sopa de letrinhas, isso aí pode mudar nas versões novas do Windows. Então, a gente não precisa ficar decorando, né, essas coisas não. Esse documento é extenso, mas o objetivo é só a gente entender, né, os conceitos, os gargalos, os prós e contras de cada configuração que eu escolho da minha infraestrutura. Então fica aí uma configuração, tá vendo? Dos serviços aqui, né, no caso aqui do TCP/IP, né? Também tem serviços do DP aqui, ó. As portas, todos os nomes de serviços aqui. A porta, tá vendo? Tudo informado direitinho. Tá? Então você pode ver que o AD ele resolve toda a infraestrutura para que cada um consiga fazer seu trabalho de forma produtiva, sem ficar, né, precisando de serviço. Mesmo as pessoas que fazem a movimentação entre a infraestrutura, vão do Rio para São Paulo, vão para a sede, abrem o notebook e a conexão é praticamente imediata ali, né, para a pessoa fazer seu trabalho. Tá? E esse é o objetivo da infraestrutura de TI, que cada membro da organização consiga fazer seu trabalho sem impactos. Não vou dizer instantâneo, mas sem impactos. Né? Existe aqui uma espécie de uma sequência de passos, né, para localizar o domínio. Também não vamos ficar né, decorando esse tipo de coisas. Né? Interessante, né? Que ele usa, né, ele pede, né, usa o protocolo LDAP para obter o endereço do IP do cliente, né? E a partir daí, né, vai para os controles de domínio e tal. Então tem essa sequência de passos. Ninguém vai precisar decorar isso, né? Só a gente entender a complexidade, né, disso aí, né, que o cliente acaba achando os controles de domínio e vendo onde é que está tal serviço de impressão, disso, de internet, e, né, funcionando dinamicamente. Você não tem nada fixo, não tem um plug fixo que você vai lá, porque a infraestrutura pode mudar dinamicamente, mas isso acaba sendo, pelos próprios controles de domínio, uma coisa transparente para o usuário. Tá? Então a gente está finalizando finalmente o nosso documento aqui. Lembrando, né, esse documento é um documento mais antigo, que tem lá toda a forma, né, dos exemplos, que é o mais importante, são os exemplos, os prós e contras de cada solução ali, de conexão, replicação. Tá? E essa é a parte mais importante do documento. Esses utilitários, essas telas, como eu apresentou, de uma versão mais antiga do Windows, acho que é o 2012, a gente não vai precisar se ater com muito, né, em relação a isso. Né? Mas a gente deve considerar, claro, alguns parâmetros de configuração, né, de tempo de configuração, de banda, isso, quando a gente for fazer a análise da topologia de uma estrutura nova. Tá bom? Então, né, o objetivo aqui
né, desse documento é a gente entender os conceitos, né, e o trade-off, os prós e contras de cada solução, né, envolvendo custo e performance, né, para que a infraestrutura consiga atender bem todos os membros da organização e cada um consiga fazer seu trabalho. Tá? Esse é a justificativa de se gastar dinheiro em uma infraestrutura de TI, não só de hardware, mas software, mas também no treinamento dos profissionais envolvidos. Aí. Tá bom, gente? Então vamos ficando por aqui. Tá bom? Muito obrigado.